Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de filosofia, comentando, discutindo com vocês as ideias, as definições do raciocínio dedutivo, indutivo e a diferença entre eles. Certo, gente? Vamos lá? Bom, o raciocínio indutivo. Gente, raciocínio é o percurso que o pensamento toma para se chegar a alguma verdade. Vamos falar bem simples, né? Raciocinar é o percurso que a nossa mente, o intelecto, a razão, não sei como você quer chamar agora, né? É o percurso que a razão toma para chegar a algumas conclusões. Certo? Há algumas conclusões. O raciocínio dedutivo ou indutivo, eles, num sentido bem amplo, eles produzem conhecimento. E esse conhecimento, ele vai variar, ou seja, existem pelo menos essas duas formas de se pensar. Formas de se pensar, né? Formas de se construir uma afirmação ou uma conclusão ou de fazer certas inferências sobre alguma coisa. Essa é a ideia. Bom, então, para que a gente comece, vamos lá pelo dedutivo. O que é o raciocínio dedutivo? O raciocínio dedutivo, então, qual que é o percurso, né? Qual que é o percurso do pensamento dedutivo? É um percurso que parte daquilo que é geral. Geral, gente, você pode colocar como sinônimo universal, né? Geral, universal, total, certo? Ou, o que eu gosto muito da palavra é pressuposto. Você parte de um pressuposto. Pressuposto já está dizendo a palavra, aquilo que é posto anteriormente. Em outras palavras, é aquilo que você afirma que não é o efeito, mas é a causa primeira. Né? A causa primeira. Deus é pressuposto. Por quê? Porque Deus não é causado. O pressuposto, gente, é uma ideia da qual nós partimos para elaborar, para percorrer aquele caminho dedutivo, certo? Então são afirmações gerais que você não precisa justificar. Por quê? Porque se você precisasse justificar, você não teria um pressuposto, certo? Seria, quando você precisa justificar, significa que aquilo que você justifica é o efeito e não a causa. Tudo bem? Então, beleza. Bom, é aquele, então, raciocínio que sai do geral e alcança o particular. Sai de uma ideia geral e alcança e atinge uma ideia particular. Certo? Bom, vamos ao exemplo clássico, né? Para que fique bem claro o que nós estamos falando. Então vamos lá. Vou colocar aqui, exemplo. Sócrates, nossa, gente, credo. Todo homem é mortal. Hoje está difícil. Todo homem é mortal. Vírgula. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é. Logo, Sócrates é mortal. Olha que óbvio, certo? Todo homem é mortal. Esse é o seu pressuposto, essa é a ideia universal, daquela que você parte, certo? Todo homem é mortal.
Se Sócrates é um homem, então necessariamente Sócrates é mortal. Veja que o conceito de homem, ele é geral, certo? Este conceito de homem chega à conclusão, ou melhor, ele serve para que cheguemos à conclusão de que Sócrates, algo particular, faz parte, né, da característica ser mortal. Por quê? Porque ele é homem. Né? Porque ele é homem. Então, Sócrates está compreendido dentro do conceito homem. Tudo bem? Veja, gente, que vamos fazer outro. Todo peixe nada. Lambari é um peixe, logo lambari nada. Também muito simples, certo? Peixe é o conceito universal, lambari é o particular, ponto final. Outro, último. Todos os alunos do curso são estudiosos. José é aluno do curso. Logo, José é estudioso. Certo? Agora, então, veja que esses exemplos aí, eles partem de uma certa lógica, que é chamada de lógica formal, da qual eu não falarei aqui, né? A gente pode passar batido sem medo de ser feliz, isso não será cobrado a vocês. E tem um jeito muito fácil, né? Tem um jeitão muito simples. Sempre haverá uma ideia geral, sempre haverá um pressuposto e chegaremos a algo particular. Né? Chegaremos a algo particular. Se vocês repararam, e essa é uma outra característica do raciocínio dedutivo, o raciocínio dedutivo, ele sempre chegará a uma conclusão válida. Válida. Vou colocar aqui. Sempre chegará a uma conclusão válida. Eu disse válida, não verdadeira, tá, gente? Esses três exemplos, eles são válidos e verdadeiros. Eles são válidos porque eles estão dentro daquela lógica do raciocínio lógico que eu comentei com vocês. E todos eles são verdadeiros por quê? Porque essas conclusões, elas se adequam à realidade. A hora que nós olhamos para a realidade, nós vemos que firmeza e já era, é isso mesmo. As coisas se identificam a conclusão se identifica com a realidade. Mas pode ser que o raciocínio dedutivo ele não seja verdadeiro. Quando que ele pode não ser verdadeiro? Vou colocar aqui. Vamos tirar esse exemplo que está mais bobinho. Vamos colocar um outro que seja, então, válido. Por quê? Porque ele seguirá o mesmo jeitão desses, mas que não é verdadeiro. Ou seja, que não se identifica com a realidade. Vamos lá? Toda
vaca é uma ave, toda vaca é uma ave, mimosa é uma vaca, logo, mimosa é uma ave. Certo? Logo, mimosa é uma árvore. Uma árvore. Uma ave. Toda vaca é uma ave, a mimosa é uma vaca, logo, mimosa é uma ave. O que significa dizer que esse raciocínio ele é válido, mas não verdadeiro? Ele é válido por quê? Porque se você partir desse pressuposto, que será chamado na lógica lá de premissa maior, toda vaca é uma ave, você necessariamente chegará a essa conclusão. Se toda vaca é uma ave e a mimosa é uma vaca, logicamente, obviamente, mimosa é uma ave. Então, não tem como você fugir dessa conclusão. Se bobear, até uma criança de 4 anos, ela chegaria a essa conclusão. Por quê? Porque as duas premissas, toda vaca é uma ave, mimosa é uma vaca, essas duas premissas, elas te empurram para a conclusão. Né? Elas te empurram, não tem como você fugir. Não tem como você fugir. A não ser que você não seja lógico, certo? Bom, então ele é válido, mas não é verdadeiro. É falso. É válido, mas falso. Por quê? Porque a vaca não é uma ave. Ponto final. Né? Ponto final. Não vamos ficar fazendo reflexões aqui sobre a reino, filo, classe, ordem, gênero, família, espécie, aquelas bagaças lá que a gente aprende de biologia. Né? Não é. A vaca não é uma ave. Bom, então ela sempre chegará a uma conclusão válida. Beleza. Quer dizer, acho que está beleza, né? Se não tiver, levanta a mão. Bom, agora, também seguindo esse mesmo raciocínio, que sempre a conclusão será válida, veja que o raciocínio dedutivo, ele não aumenta o meu conhecimento. Ele não aumenta o conhecimento que eu tenho sobre o mundo. Vou colocar aqui. Não aumenta meu conhecimento. Sobre o que quer que seja. Não o que quer que seja, sobre aquilo que estamos dizendo aqui. Certo? E por que ele não aumenta o meu conhecimento? Eu não parto do geral para o particular? Isso significa que o particular ele sempre estará inserido no geral. Dizer todos os alunos do curso são estudiosos? Se eu sei que José é aluno do curso, é óbvio que José é um estudioso. Então, a afirmação José é estudioso não aumenta em nada o meu conhecimento sobre os alunos do curso. Claro. Claro. Se não está claro, pensa nesse exemplo aqui. Pega uma pizza. Pega uma pizza de um sabor. Só dá para fazer o exemplo de um sabor, certo? Pega uma pizza. Pega uma pizza. Pizza de mussarela. Delícia. Pizza de mussarela. A pizza de mussarela é a ideia geral, certo? É o seu pressuposto. Se você cortar esta pizza em 8 pedaços, a hora que você tirar um pedaço, do que vai ser a pizza? Certo? Não tem como ela ser de outra coisa. Ela vai ser de mussarela. Imagina a situação mais tosca, de falta de lógica de uma pessoa. Você chegou com a pizza em casa, você colocou na mesa e perguntam, do que é a pizza? Você fala, mussarela. Alguém te pergunta, do que é a pizza? Mussarela.
Aí você cortou a pizza, você pegou um pedaço de pizza e colocou no prato dessa pessoa. Essa pessoa ela pode falar, ah, pizza de mussarela, né? Você vai olhar e vai falar, nossa, mas o que esse cara está falando? É óbvio que a pizza é de mussarela. É óbvio que este pedaço de pizza é de mussarela, afinal de contas só tem uma pizza. E você pode pensar do bolo e você pode pensar, enfim. Certo? Esse ponto último, ele é essencial. Essencial. Para os nossos propósitos, a hora que chegarmos aí a discutir os filósofos que iniciam a modernidade. Né? Onde que eu aplico na maioria das vezes? Em outras palavras, onde está mais presente o raciocínio dedutivo? Vou colocar aqui. Onde se encontram mais exemplos, onde é mais marcante a presença de raciocínios dedutivos? Dentro da filosofia e dentro da filosofia e da religião. Dentro da filosofia e da religião. Por quê? Porque estas áreas do saber, elas trabalham com discursos. Com discursos. E como vocês viram aqui, o raciocínio dedutivo também é um raciocínio discursivo. Discursivo. A princípio, ele não precisa da realidade. Viu, gente? Por favor, para quem anota, a princípio, o raciocínio dedutivo, ele não precisa do mundo concreto. Eu posso partir toda vaca é uma ave e tirar consequências disso. Embora, de novo, a sua conclusão não é verdadeira, mas ela é válida. Válida, gente, significa dizer, ela não é contraditória, ela é coerente. Pronto, velho. Pronto. É isso. Né? É isso. Então, como que aparece nos discursos da filosofia? Como que aparece? Partimos da natureza do homem. Para Hobbes, o homem é egoísta por natureza. Velho, a partir desse pressuposto, ele caga um monte de coisa. Desculpa a palavra, mas é isso. Né? Ele vai derivando um monte de coisa. Deriva. E vai ramificando os bagulho. Mas ele parte daquela ideia inicial. Da religião não é preciso nem dizer, né? Porque é só você colocar figura de deuses. De Deus. Qual que é o pressuposto? Deus existe. A partir da existência de Deus, então, você tem o mundo, você tem o tempo, você tem o cabrito, você tem a abelha. Certo? Então, é a partir desse pressuposto de que Deus existe que tudo o demais é feito. Você pode fazer o caminho de volta, ótimo, mas ele não parte do caminho de volta. Ele parte do início, ele parte do pressuposto. No início era Deus. Deus é o início, Deus é o ser, Deus é o verbo. Filosofia, natureza humana, o espírito absoluto do Hegel, o penso logo existo do Descartes, o mundo das ideias, motor imóvel. Você fala, mas o motor imóvel tem como... o motor imóvel, ele é dá para fazer um movimento inverso, quer dizer, dá para chegar do particular para o geral, que é isso que o Aristóteles vai fazer. Né? Se você
lembra lá das aulas do Aristóteles, a gente consegue chegar à conclusão da existência de Deus. Chegar à conclusão da existência do motor imóvel. Portanto, mas esse motor imóvel, ele, de alguma maneira, ele tem que estar implícito. Ele já tem que estar implícito. Porque, então, o dedutivo, ele sabe onde ele quer chegar. Certo? O raciocínio dedutivo, ele está sempre... Nossa, eu vou falar essa frase, mas, gente, por favor, toma cuidado, tá? Com a afirmação, porque ela não é tão óbvia assim, né? Mas o raciocínio dedutivo, ele está sempre certo. Quer dizer, o cara sabe onde ele quer chegar, ele estabelece lá determinados pressupostos e incrementa aquilo, enche de linguiça lá no meio. Né? Enche de linguiça no meio do bagulho. Certo? Da afirmação, seja ela qual for. Seja ela qual for. Eu posso partir, quer ver? Eu posso partir do pressuposto de que a economia ela vale mais do que a vida humana, certo? Eu parto desse pressuposto e depois eu vou enchendo linguiça, quer dizer, eu vou fazendo medidas, eu vou falando um monte de coisa que de alguma maneira explicita esse meu pressuposto, certo? Eu vou fazendo ações, eu vou fazendo discursos que de alguma maneira se identificam a essa afirmação. Certo? A economia vale mais do que a vida humana. Ponto final. Esse é o pressuposto. Daí eu não largo mão. Mesmo que o meu raciocínio, então, ou que as minhas ações elas sejam bizarras, elas sejam escrotas, elas sejam aviltantes, ela estaria coerente ao pressuposto. Certo? Igual aqui. Toda vaca é uma ave. Você poderia encher linguiça aqui. Então, toda vaca tem pena. Toda vaca tem bico. Aí você chega na ideia de que mimosa é uma vaca. De que mimosa é uma ave. Certo? Então, de novo, gente, toma muito cuidado com essa minha afirmação. Se vocês quiserem anotar, anotem, mas coloquem um comentário, né, sobre a afirmação aí no caderno. O pensamento dedutivo, ele sabe onde ele quer chegar, ele está sempre certo, então. Né? Ele está sempre certo. Bom, então, se ficou claro, espero que tenha ficado claro, vamos lá ao Nossa, hoje eu estou muito lerdo para escrever. Raciocínio indutivo. Raciocínio indutivo. Velho, o que você falou para um, você desmente para o outro. Certo? Do jeito que você caracterizou um, você descaracteriza o outro. Se o raciocínio indutivo, se o raciocínio dedutivo ele parte do geral, ele parte de um pressuposto para chegar a particulares, vamos inverter a ordem, né? Então, é um raciocínio que parte do individual ao para chegar ao universal. Parte do individual, parte do particular para chegar ao universal, para chegar ao geral. Certo? Fazer uma indução. Dedução, dedução, chuva, né? Você parte lá de um negócio aqui e vai ramificando. Já o indutivo não. O indutivo ele faz aqui, Ele começa do particular e aos poucos ele vai abrangendo o conhecimento. Então, enquanto aqui, né, enquanto nós dissemos que lá no raciocínio dedutivo nós não aumentávamos o nosso conhecimento, não aumentávamos,
né, não aumentávamos o nosso conhecimento, o raciocínio indutivo, ele sempre, vou colocar aqui, sempre aumentará nosso conhecimento. Sempre aumentará nosso conhecimento sobre alguma coisa. Já dou exemplo, tá? Karma. Aí você fala assim, não, mas você pulou ali, ó. Sempre chegará a uma conclusão válida, o dedutivo. E o indutivo? O indutivo, gente, é um raciocínio que sempre estará em aberto. Eu vou colocar aqui, sempre aumentará nosso conhecimento e sempre estará em aberto. Eu não chego a conclusões últimas. Pela própria natureza do raciocínio indutivo, eu sou incapaz de chegar a uma verdade derradeira, a uma verdade fechada. Manja aquela verdade que a gente gosta, que dá aquela segurança absoluta? Pois é, não é o raciocínio indutivo que te faz isso. É o raciocínio dedutivo, certo? As respostas que lhe confortam são sempre respostas originadas a partir da dedução. Nunca da indução. Nunca da indução. Bom, agora sim, vamos a alguns exemplos, vários exemplos sobre o que é o raciocínio indutivo. Então, eu parto do particular para chegar a uma ideia geral. Só que, conceitualmente, se ficou claro já para vocês, essa ideia geral, ela não é uma ideia absoluta. Eu coloquei ali universal por simplesmente ser mais abrangente do que a ideia inicial. Simplesmente porque, o que é esse universal, esse geral? É uma conclusão que explica melhor sobre que explica melhor sobre alguma coisa do que aquela colocação inicial, aquela proposição ou afirmação, se vocês quiserem, inicial. Vamos ver um exemplo. Eu estou gostando da vaca hoje, tá? A vaca do meu sítio é amarela. A vaca do sítio do vizinho é amarela. Para não estender, tá, o raciocínio, eu posso chegar assim: todas as vacas são amarelas. Certo? Olha lá. A vaca do meu sítio é amarela. A vaca do sítio do vizinho é amarela. Logo, todas as vacas são amarelas. Esse é um típico raciocínio indutivo. Certo? Eu tenho a afirmação de que a vaca do meu sítio é amarela. Eu expandi esse conhecimento. Eu disse que a vaca, não só do meu sítio, mas também do vizinho, ela é amarela. E aí, se a gente for progredindo, né, eu chego à conclusão de que todas as vacas são amarelas. Veja, moçada, que o conhecimento inicial, a vaca do meu sítio é amarela, ele é muito pobre, certo? Por quê? Porque ele é muito específico, ele é muito particular, ele está muito circunscrito a
um determinado local, por exemplo. Aqui no caso, há um local. E depois de algum tempo, eu sou capaz de fazer depois de algum tempo não, né? E depois de alguns raciocínios, de algumas observações, eu chego à conclusão de que todas as vacas são amarelas. Veja quanto que aumentou o meu conhecimento. Eu saí de uma vaca particular, cuja cor é amarela, e agora eu sei que todas as vacas são amarelas. Aí você fala, mas é óbvio que não são amarelas. Não interessa. Não interessa. Por quê? Porque o raciocínio indutivo, ele nunca te dará a resposta, de novo, verdadeira, derradeira sobre alguma coisa. Ela serve para aumentar o conhecimento que eu tenho sobre alguma coisa. Isso que é uma hipótese. Hipótese é uma proposição que tenta explicar o mundo, ou que explica o mundo até um determinado momento. Passou desse momento, não explica mais. Então, o raciocínio indutivo, ele pode ser, e ele deve ser, vocês verão, como alguns cientistas, filósofos da ciência, como eles falarão sobre isso mais para frente, o raciocínio indutivo, ele deve ser colocado à prova. Prova em relação a quê? À realidade. À realidade. Então, quando eu chego, todas as vacas são amarelas, essa é uma conclusão ou é uma verdade por enquanto. É uma verdade por hora. Este por hora ou por enquanto foi a expressão usada por Popper, Karl Popper, um alemão, que nós falaremos daqui a algum tempo. Né? E ele vai dizer isso. As verdades, já vou ter que falar, né? As verdades da ciência, elas são verdades por hora, verdades por enquanto. As suas conclusões estão sempre sujeitas a refutações. Refutações. Eu acabei de dizer, né, já vou colocar aqui. Então, o raciocínio indutivo, ele está presente onde? Na ciência moderna. Já falei também isso em outra aula e eu vou falar a mesma coisa, porque às vezes você não assistiu aquela aula, você assistiu essa. Então, gente, vestibular, sempre, 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 forevermente, falou em ciência moderna. Se você está se referindo à ciência, coloca lá, ciência moderna. Por favor. Por quê? Porque até o século XV, o conceito de ciência é outro. A ciência, ela é dominada pela metafísica. A metafísica é a ciência por excelência. E, velho, Galileu, Newton, Kepler e toda essa turma que inaugurarão, né, essa turma que inaugurará a ciência moderna, se nega a chamar a metafísica de ciência. Certo, gente? Então, ciência moderna, o que é a ciência moderna? É a ciência que se vale do raciocínio indutivo. Indutivo. Embora vai ter uns probleminhas aí, mas por enquanto tá beleza. Essa é a ideia. Onde aparece ciência moderna. Então, ó, você viu, raciocínio dedutivo, filosofia, religião. Viu o texto, filosofia, religião, raciocínio dedutivo. Raciocínio indutivo é o raciocínio utilizado pelo método científico. O método científico se vale do raciocínio indutivo. Observação, moçada. Observação. Raciocínio indutivo, ele necessita da observação. Ele precisa da realidade. Por quê? Porque como que eu vou
dizer que a vaca do meu sítio é amarela se eu não experimentei, se eu não a experimentei. A rosa do meu jardim é vermelha. A rosa do jardim de não sei quem é vermelha. Todas as rosas são vermelhas. Certo? Os patos do lago de Rio Claro são brancos. Os patos do lago não sei o que são brancos. Logo todos os patos são brancos. E aí você descobre, você experimenta, porque você não pode tirar do fioba. O raciocínio indutivo você não tira do fioba. Você vai ter que experimentar. Você vai ter que ter evidências. Não é assim um método científico? Você vai ter que ter evidências. Então você vê lá que os patos do lago de não sei onde são cinzas. E aí o que você faz, cara? Você aumenta. Por quê? Porque não está errado que as vacas são amarelas. Só não são todas amarelas. Elas são amarelas e brancas, amarelas e pretas e brancas. E aí, ó, você vai expandindo o seu conhecimento, né? Você vai aumentando. Esse é o conhecimento propriamente científico. Por isso que se diz que o conhecimento científico ele é um conhecimento acumulativo, progressivo, que é feito por várias pessoas. Até inclusive se usa a expressão comunidade científica. São pessoas de vários lugares do mundo que, ao observar um determinado objeto, vão aumentando o conhecimento sobre esse objeto. Porém, isso que é interessante, né? Cada vez que aumenta mais o conhecimento, aliás, mesmo que aumente mais o meu conhecimento, nunca chegaremos à certeza absoluta. Nunca chegaremos à certeza absoluta. Por quê? Porque nós não partimos de um pressuposto, eu vou falar uma redundância, né? De um pressuposto ideal. Porque nunca a gente vai partir no método, no raciocínio indutivo, a gente nunca vai partir da abstração, do simples pensamento, do conceito. Eu vou dar mais um último exemplo, né? Um último exemplo. Vocês estão experimentando todo esse lance. Cloroquina sim, cloroquina não. Então. Você tem a turma do pensamento dedutivo. Vamos voltar lá? O pensamento dedutivo, no caso dessa turma, está aqui, ó. Religião. Né? Olha lá. Verdades estabelecidas. Verdades verdadeiras com V maiúsculo. Inquestionáveis. Cloroquina, firmeza, soca porva. E você tem uma outra turma que está aqui. Nós queremos evidências de que a cloroquina funciona. O cara vê lá, sei lá, 2 artigos. Você é que leu, né, velho? Você vê lá 2 artigos, funcionou para 2 pessoas. Para 2 pessoas a cloroquina. Que nem tava com Covid, tava com, sei lá, hérnia no pâncreas da bilis. E aí funcionou. Se parte do pressuposto, então, que vai funcionar para todos os casos. Já a ciência moderna, já os adeptos da ciência moderna estão falando assim, velho, eu quero dados, mano.
Eu quero expandir o meu conhecimento. Então, o raciocínio dedutivo, ele é sempre um conhecimento, já que eu disse, né? Um conhecimento certo, seja onde eu quero chegar. Ele é um conhecimento estático. Não vai aumentar nada do que eu sei sobre o mundo. Ele pode clarear, na verdade ele serve para isso. Né? Ele serve para iluminar, ele serve para clarear as particularidades. Mas ele não serve para expandir o conhecimento que eu tenho da realidade. Enquanto o raciocínio indutivo, ele sempre aumentará meu conhecimento, embora esse conhecimento seja incerto. E por que incerto? Gente, por vários motivos. O primeiro, porque ele se vale da observação, e a consequência dessa colocação é que, como ele parte da observação, as coisas mudam sempre, as coisas estão em movimento. As coisas estão em movimento. Então você pode partir, né, inclusive, você pode partir de um raciocínio dedutivo sobre o que é a família. E você pode partir de um raciocínio indutivo sobre o que é a família. É só você olhar onde existe mais preconceito e menos preconceito. É só você olhar onde tem mais tolerância e gente intolerante. Acho que já ficou claro. Já ficou claro. É claro que os dois têm problemas, esses problemas eles serão mencionados aí sim quando nós falarmos especificamente sobre os filósofos da modernidade, mas a princípio, aqui num primeiro momento, o raciocínio indutivo é um raciocínio muito mais abrangente, muito mais flexível, muito mais simpatizante das minorias. Certo, gente? Beleza, manos? Tudo em ordem? Espero então que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Assim, nas próximas aulas, a hora que falarmos raciocínio indutivo, dedutivo e tudo mais, vocês já estarão craques aí para acompanhar o discurso, né, a minha fala. Beleza, gente? Espero de novo, né, repetindo, espero que tenha ficado claro mesmo esses dois tipos de raciocínio, porque nós usamos, né, diariamente nós usamos. E sem contar que as questões de vestibular, algumas delas são explicitamente pedindo para que você caracterize determinado discurso, então você lê lá e fala assim, aqui é tal. Ou então as questões elas cobram esse conteúdo de uma forma implícita, né? Implícita. Principalmente quando falamos das críticas à ciência moderna. Tudo bem, gente? É isso então. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela atenção e nos vemos nas próximas aulas. Valeu, um beijo, até mais.